Ester, capítulo 6. A vitória de Mordecai. Naquela mesma noite o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtã e Teres, os dois eunucos que eram guardas no palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me, o que devo fazer com ele? Amã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois, que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto que o rei faz pelo povo a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Amã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu, e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos, que estavam ao serviço do rei, chegaram e levaram Amã imediatamente ao banquete que Ester tinha preparado. Ester, capítulo 7. Amã é morto. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Ester e, novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Ester. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e, por isso, ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Ester estava para pedir misericórdia, e nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui, no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã.
Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Elias é levado para o céu. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender. Mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram, até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda a parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse: eu não falei para vocês não irem? A água purificada por Eliseu. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou:
Ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: O que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Os rapazes zombadores. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: Ô, seu careca, fora daqui! Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Daí Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Isaías capítulo 32. Um reinado de justiça. Virá o dia em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem-vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. Pois o sem-vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Mensagem para as mulheres de Jerusalém. Mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de 1 ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia e as fortalezas virarão montes de ruína para sempre. Ali os jumentos selvagens andarão à vontade e os rebanhos pastarão. Um tempo de paz e de justiça. Mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda a parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade, trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes. Terão muita água para suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado.